Olá, bom dia. Meu nome é David Franco Regalado. Eu vou apresentar meu trabalho da competição do Kaggle Object Classification Challenge 2025. É parte da matéria de visão computacional com o professor Dr. Luciano Rebouças de Oliveira e eu sou David Franco. Object Classification Challenge é, foi uma iniciativa do professor para que os alunos da matéria de visão computacional pudéssemos ter uma visão mais aplicada sobre a teoria de visão computacional. Nós temos as regras do concurso e vamos a tentar falar do que fizemos para poder chegar a esses resultados. A ideia era aplicar os conhecimentos da matéria a nossos projetos e submeter para ver como podíamos ir melhorando. Eh, a ideia aqui não é só mostrar o score final, mas principalmente o processo técnico, como formulei o problema, identifiquei gargalos, ajustei o método. E o foco do projeto foi a classificação multiclasse em 6 classes, com uma métrica que força o modelo para ser bom em todas as classes com F1. É, mais ou menos o que vamos a ver são problema, metodologia, resultados, limitações. No problema, as classes, o macro F1, desafios, a metodologia, yo los CNN, los resultados, cómo llegamos a ese score, las limitaciones y nuestras conclusiones y lo que podríamos hacer en una siguiente etapa. No contexto da competición, o objetivo é explicar dadas os dados, classes, entrada, saída do modelo, o que é medido. Uma competição de classificação de imagens com 6 classes, as imagens já vêm padronizadas. Então, a entrada é um tensor. O modelo devolve probabilidades, a predição final é o argmax. O que interessa é que a avaliação é macro F1, então você não pode ir bem só em uma classe dominante. Tem que ir bem em todas. Aqui vemos, por exemplo, que as classes que tínhamos que ver eram o auto de frente, auto de lado, auto de trás, as pessoas, a moto e a bicicleta. Então, o desafio, bom, o coração do problema é o car side e car recar. São o mesmo objeto, mas em perspectivas diferentes. Nós, quando treinamos nosso modelo originalmente, não tínhamos as opções de car side e car recar. Tínhamos carro e tínhamos pessoas e tínhamos outras coisas, mas não tínhamos essa opção. Então, quando eu peguei meu modelo e joguei a primeira vez, eu fui muito mal e tirei um score de 2 e alguma coisa, porque meu modelo não conseguiu entender a perspectiva. Então, a partir dali, começamos a modificar o modelo. O modelo precisa aprender a diferenças sutis, por exemplo, distribuição de lanternas, contorno, ângulo, do para-choque, a posição das rodas. Quando a imagem tem oclusão ou ângulo extremo, o que era a traseira pode parecer lateral e vice-versa. Então, o modelo precisa de duas coisas que parecem opostas: invariância e sensibilidade aos detalhes. Objetivo explicar F1 por classes é que o macro é mais chato. O F1 por classe combina a precisão do recal. Se eu erro muito em uma classe, meu F1 daquela classe cai. E o F1 faz a média simples dos F1s por classe. Cada classe vale o mesmo tempo, o mesmo que tem
que tenha poucos exemplos. Isso cria dois desafios práticos. Se o overfit em classes majoritárias, o macro não sobe tanto. A optimização o F1 é não diferenciável, então eu treino com cross entropy e só avalio o macro F1 depois. Isso gera um mismatch natural. Então, eu preciso controlar desbalanceamento, calibrar o modelo, analisar a matriz de confusão. A estrutura do Kaggle, você tem um treino por levels e dois conjuntos de teste público e privado. Durante a competição, a gente vê o leaderboard público e no final o ranking real e o privado. Isso cria um risco clássico, ajustar o modelo olhando demais para o público e, na prática, aprender padrões específicos daquele subconjunto. Então, eu trabalhei com validação interna, eu sei o público não como verdade, porque ainda bem nosso modelo fosse bem no público, quando ele foi testado no privado, ele podia subir ou baixar, dependendo se ele reconhecia bem ou mais algumas situações. O pipeline foi iterativo, baseline, diagnóstico, reformulação, modelo final. A ideia foi fazer uma solução rápida, medir, entender por que não funciona e pivotar. Esse diagnóstico foi crucial porque o que parecia correto no início não estava alinhado com o que a competição queria medir. O primeiro baseline que eu testei foi YOLO e eu vou explicar por que eu abandonei. Quando eu tinha o YOLO, é naturalmente forte para a detecção e tem uma cabeça de classificação local. Eu sei como baseline por dois motivos. Rapidez, eu teria um modelo funcionando rápido e diagnóstico, ver se a localização ajudaria. Os resultados foram bons, mas o F1 da classificação não acompanhou. Minha intuição foi, YOLO está optimizando, localizar e classificar dentro da caixa, mas a competição quer classe de imagem inteira com F1 macro. Então, ele foi mais um instrumento de diagnóstico do que um modelo final. Isso levou ao slide mais importante, o mismatch estrutural. O YOLO resolve a qualidade medida por map. Kaggle quer classificar a imagem inteira e o score do macro F1. Isso é mismatch. Até se o YOLO for óptimo em detecção, ele pode ser subóptimo em macro F1. A decisão técnica é abandonar a detecção para ir para um classificador supervisionado puro. Com isso, eu reformulei o problema matematicamente e agora o problema irá aprender. O modelo reproduz de chapéu e a classe é argmax. Treinamento cross entropy e o ponto aqui é aceitar que eu treino em C, mas importo com macro F1. Então, eu preciso de validação focada em F1, análises por classe. Daí que a arquitetura escolhida foi CNN com Transfer Learning. Como eu tinha dados intermediários e classes difíceis de treinar do zero, seria alta variância. Transferir learning reduz variância porque Backbone já aprendeu features gerais, bordas, texturas e formas. A estratégia é congelar parte do Backbone no início e treinar a cabeça depois, liberar camadas e fazer fine-tuning progressivo. O trade-off bis variância, ele geralmente diminui variância sem aumentar demais o viés, especialmente quando o domínio é parecido. Depois veio o passo que melhorou a generalização, data argumentation. Eu trato argumentation como operador TDX, que amplia o suporte da distribuição. Na prática, flip rotações pequenas, crops, ajustes de brilho, contraste. Isso ajuda porque as classes confundem por variações de ângulo e contexto. A argumentação reforça
O modelo aprender padrões mais robustos. O ganho principal não é só aumentar dados, mas introduzir varianças úteis. E para fazer o treino acontecer, a escolha hiperparámetros foi essencial. A optimização foi com Adam, batch 32, em épocas, drop 0.3, V decay. O LR, o parámetro más sensible, LR alto oscila y pula un mínimo. LR bajo aprende muy devagar. O Adam ayuda porque ajusta paso por parámetro usando momentos y se estabiliza en redes profundas. Dropout más V decae son fundamentais para reducir overfitting, ya que a competición penaliza clases minoritarias y o dataset tem limitações. Mesmo com isso, havia um gargalho persistente car-side e car-recar, que não tínhamos nosso treinamento original. Essa confusão é geométrica e o mesmo carro muda a aparência dependendo do ponto de vista. Os features são parecidas, lanterna aparece nos dois, roda aparece nos dois, só muda a posição relativa. A oclusão escala piora, as soluções que eu considerei argumentation específica para ângulo e mecanismo de atenção local, para focar em regiões como lanternas, placa, contorno. A matriz parcial ilustra esse contorno, esse bloco de confusão. O resultado final foi macrofilm de 0,63. A curva mostra a evolução por etapas, baseline YOLO, CNN, transfer learning, argumentation, final. O ponto aqui é que a maior subida veio do pivot correto, sair do mismatch, afinar tarefa com métrica. As melhorias seguintes foram incrementais, mais importantes para a generalização. Para entender o que falou, a gente fez a matriz de confusão. A diagonal são acertos, fora da diagonal são confusões. O bloco crítico é car-side e car-recar, que concentram muito erro. Outras classes têm desempenho bem melhor. Isso sugere que o gargalho não é geral e específico dessa parte de classes. Quando eu analisei os erros, vi que eles concentravam em oclusão, ângulos extremos, baixa resolução e iluminação. Isso é importante porque direcionar os próximos passos não é tentar mais épocas, é atacar o tipo de erros certo. Por exemplo, casos difíceis, temos, por exemplo, 4 padrões. Oclusão parcial, parte do carro some. Ângulo externo, o carro fica torto e parece outra classe. Baixa resolução, detalhes que diferenciam somem. Iluminação extrema, contraste e bordas ficam ruins. As soluções propostas são consistentes com isso. Augmentation, expectativa, TTA e Hard Example Meaning. O ponto é as próximas melhorias devem ver mais de estratégia do que trocar de rede. Aqui eu apresento a precisão recall por classe. Classes majoritárias estão altas, mas minoritárias caem. No macro isso pesa muito, por isso o micro-F1 parece alto, mas o macro é mais baixo. O macro cobra desempenho em todo o mundo, isso indica duas frentes: balanceamento, classes, weighting. Técnicas trocadas em minoritárias como herd meaning e calibração. As limitações do dataset, a resolução limita muito os detalhes. Isso afeta exatamente a diferença entre car-side e car-recar. Tem desbalanceamento forte e ruído rótulo. Mesmo que eu faça um modelo perfeito, o ruído level por um teto. Também existe oclusão e condições limitadas, o domínio não é controlado. A leitura prática, uma parte do erro vem das limitações do dado,
não do algoritmo. Então, eu estimo que uma melhora grande exige mais dados, melhor rotulagem ou resolução maior. Eu, inclusive, tentei usar outros datasets para treinar meu modelo, mas não achei eles muito confiáveis. Macro F1 não diferenciar el treino minimizándose, mas quiero maximizar F1. Eso crea desalinamiento, reduce, siempre aumenta F1. Eso explica por qué a veces pequeñas mudanzas aumentan C, más mejoran F1 o al contrario. De ahí ven trade-offs, modelos más complejos, pueden mejorar un poco más, aumentan riesgo de overfitting y costo. Caminos futuros para lidiar con eso, Metric Learning, los aproximando F1 o optimización focada en thresholds y calibración. Las conclusiones técnicas principales serían, primera, lesión métrica define estrategia. Si yo ignoro macro, yo treino modelo errado. Segundo, transfer learning fue esencial para reducir varianza y acelerar el desenvolvimiento. Tercera, iteración rápida fue más valiosa do que tentar uma arquitetura perfecta desde o começo. O grande aprendizado foi detectar e corrigir mismatch entre tarefa, treinamento e avaliação. Isso sozinho mudou o patamar. Se eu continuasse com esse projeto, a primeira fase melhoras de baixo custo e alto retorno, TTA para robustez, calibração de probabilidades, class weighting para macro F1, hard example, meaning para atacar o gargalho. Outra fase, mexer na arquitetura, mecanismos de atenção para regiões críticas. Terceira fase, explorar AutoML, NAS, se houver recurso computacional, que também esse foi um problema muito grande que eu tive. Princípio, quando eu comecei a treinar o modelo, eu peguei os computadores do laboratório do CER, mas eles não têm tarjeta gráfica. Depois eu passei para Python, depois passei para Colab, depois passei para Kaggle, e os recursos esgotavam muito rápido. Então, eu tive muito problema com essa parte para poder trabalhar na UFA. O ponto é o roadmap cresce em complexidade conforme o retorno marginal diminui. Ese proyecto aplicó CNNs, backprop, regularización, optimización en la práctica metodológicamente, reforzó validación, métricas y análisis de erro. O grande valor fue transformar conceptos en decisiones, por ejemplo, usar TL por causas J, varianza, usar argumentation por invarianza, ajustar hiperparámetros por falta de estabilidad. Resumo, comencé con una idea natural YOLO, encontré un mismatch, reformulé para CNN más TL y llegué a macro F1 de 0,63. O aprendizaje principal fue que el suceso veio más do alinhamento técnico correcto do que de truques. Agradezco a profesores, colegas, obrigado y fico para dúvidas.